E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Enzo, eu sou professor de Química e hoje eu quero dar algumas ideias aqui sobre química inorgânica e química ambiental que podem vir a cair no Enem 2021. Vamos começar aqui falando um pouquinho de química inorgânica, mais precisamente das funções inorgânicas, que são, os grupos de substâncias inorgânicas, que são, os ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos começar aqui falando mais especificamente dos ácidos. Os ácidos são substâncias que liberam o íon H+ em meio aquoso. E aí eles formam soluções aquosas condutoras de eletricidade e com pH menor do que 7, ou seja, quanto menor é o pH de uma solução aquosa, mais ácida ela é. E os ácidos eles são neutralizados por compostos básicos, por meio de uma reação chamada de neutralização ácido-base, que a gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Alguns exemplos de ácidos são aqui o HCl, o HBr, o HI, o H2SO4, que são todos ácidos fortes. Também nós temos aqui um exemplo H2CO3, o ácido carbônico, que não é um ácido forte, ele é um ácido ali entre fraco e intermediário, mas ele pode vir a aparecer aí na prova do Enem. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as bases. As bases, elas liberam o íon OH- em meio aquoso e formam soluções aquosas também condutoras de eletricidade, porém com pH maior do que 7. Então, quanto maior é o pH de uma solução, mais básica ela é. E as bases são neutralizadas por compostos ácidos, por meio da reação de neutralização. Alguns exemplos de bases são aqui o NaOH, hidróxido de sódio, CaOH, hidróxido de potássio, e o CaOH2, o hidróxido de cálcio. As bases formadas por metais alcalinos, como sódio, potássio, lítio e vários outros, são todas bases fortes. Isso é importante de se lembrar. Agora, gente, os sais. Os sais, eles são compostos formados pelas reações de neutralização ácido-base. Eles também formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. Porém, o pH dessa solução vai depender se esse sal é um sal de caráter neutro, ácido ou básico. Como é que é isso? A gente tem que ver como é que esse sal é formado. Se esse sal é formado pela neutralização de um ácido forte com uma base forte ou de um ácido fraco com uma base fraca, esse sal vai ter um caráter neutro. Mas se ele for formado pela neutralização de um ácido forte e uma base fraca, aí ele vai ter caráter ácido. Se ele for formado pela neutralização de um ácido fraco e uma base forte, aí ele vai ter caráter básico. Aqui alguns exemplos que nós temos é, por exemplo, o AlCl3, que é um sal de caráter ácido, porque ele é formado na neutralização do HCl, que é um ácido forte, com o AlOH3, que é uma base fraca. Nós temos aqui o NaCO3, carbonato de sódio. Ele é formado pela neutralização do hidróxido de sódio, que é uma base forte, com o ácido carbônico, que é um ácido fraco ou mediano. E nós temos aqui o NaCl, cloreto de sódio, que é formado pela neutralização do HCl, que é um ácido forte, e do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, ele é um sal neutro. Passando agora, gente, para os óxidos. O que são óxidos? São compostos onde nós temos um átomo de oxigênio que ele está ligado a um elemento que é menos eletronegativo do que ele, ou seja, qualquer elemento que não seja o flúor. O flúor é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. E aí os óxidos eles são formados por reações de combustão ou de oxidação. Agora, gente, para falar se um óxido tem um caráter ácido ou um caráter básico, a gente tem que ver se ele é um óxido de ametal ou um óxido de metal. Por quê? Porque os óxidos de ametais, em geral, têm caráter ácido. Alguns exemplos disso são o CO2, o gás carbônico, e o SO2. Alguns exemplos de óxidos de metais, que são básicos, são aqui o óxido de sódio e o óxido de cálcio. Vamos falar um pouquinho aqui das reações inorgânicas, principalmente da reação de neutralização ácido-base, que a gente já vem falando aqui de forma indireta desde o início do vídeo. A reação de neutralização ácido-base é uma reação entre um ácido e uma base, que vai formar um sal e água. Alguns exemplos disso estão representados aqui embaixo, aqui, ó. O HCl, que é um ácido, mais o NaOH, que é uma base, forma o NaCl, que é um sal, e forma água. Nessa reação aqui de baixo, a gente já tem uma relação estequiométrica diferente, porque a gente tem
o H2SO4, ácido sulfúrico, que ele vai liberar 2H+. E a gente tem o KOH, hidróxido de potássio, que ele só libera 1OH. Então, para a gente formar água, precisa ter 2 KOH. Então, por isso que tem esse coeficiente estequiométrico aqui. E aí vai formar duas águas, né? Porque nós temos 2OH, né? Por causa que nós temos 2 KOH, e nós temos 2H+ aqui do ácido sulfúrico. Por isso que fica 2H2O. E o sal formado é o sulfato de potássio, que tem essa fórmula aqui, K2SO4. Agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos onde é formado um sal ácido e um sal básico, né? Aqui o primeiro exemplo é a reação do HCl com o AlOH3, hidróxido de alumínio, né? Lembrando que o HCl é um ácido forte e o hidróxido de alumínio é uma base fraca. Então, o AlCl3, que é o sal formado, ele é um sal ácido. Já na segunda equação química aqui, nós temos o H2CO3, que é um ácido fraco ou intermediário, e o hidróxido de potássio, né, que é uma base formada por um metal alcalino, então é uma base forte. Isso aqui vai formar o carbonato de potássio, que então é um sal básico, já que ele é formado pela neutralização de uma base forte com um ácido fraco. Agora, gente, vamos passar aqui para a parte de química ambiental. Eu vou só dar algumas ideias sobre alguns tópicos de química ambiental que podem vir a cair até aliado na biologia também. Então, vou falar aqui um pouco sobre o gás carbônico, né, o CO2, ou dióxido de carbono. Esse gás ele é gerado pela combustão completa de combustíveis fósseis ou também de biocombustíveis. Biocombustíveis também geram CO2. Esse gás ele tem um caráter ácido, já que ele é um óxido de um ametal, que nem eu falei agora há pouco. Porém, nós temos um outro gás que ele é mais ácido do que o CO2, que é o SO2, né, o óxido de enxofre. Esse SO2 é um dos principais gases responsáveis pela chuva ácida. Então, é mais correto associar a chuva ácida ao SO2 do que associar a chuva ácida ao CO2, já que o SO2 tem um caráter mais ácido do que o CO2. E isso acontece porque o SO2, quando ele reage com a água, ele forma ácido sulfúrico, que é um ácido, né, bem forte, enquanto o CO2, quando reage com a água, ele forma um ácido carbônico, que não é um ácido tão forte. E né, o CO2 é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Agora, gente, eu vou falar aqui um pouco sobre os CFCs, que são compostos formados pelos elementos cloro, flúor e carbono. E são substâncias que antigamente eram usadas em aerosóis e para refrigeração. Hoje elas já são muito menos utilizadas. Por quê? Porque elas geram a degradação da camada de ozônio. Como é que isso acontece? Na camada de ozônio, acontece esse equilíbrio químico aqui entre o ozônio, O3, e o gás oxigênio, O2. Os CFCs, eles sofrem uma reação radicalar, que ela é catalisada pela radiação ultravioleta, e geram alguns radicais que vão interferir nesse equilíbrio químico, fazendo com que o oxigênio não volte a ser ozônio. E aí é isso que acaba gerando a degradação da camada de ozônio. Então, é importante lembrar que a degradação da camada de ozônio está diretamente relacionada aos CFCs, e essa degradação ocorre por um mecanismo radicalar que está associado com a radiação ultravioleta. E para finalizar, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre química verde. O que é a química verde? Basicamente, é um conjunto de métodos e preceitos que eles têm o objetivo de reduzir o dano ambiental causado pela química, seja na indústria ou seja em laboratórios de pesquisa, por exemplo. E aí esse conjunto de preceitos envolve a utilização de processos, por exemplo, a temperatura ambiente, que aí gera um menor gasto de energia, também processos com menos etapas, então é muito valorizado um processo que utiliza uma etapa de reação só, ao invés de 5 etapas, o não uso de solventes tóxicos e principalmente o uso de catalisadores seletivos, que são, né, materiais que aceleram a velocidade da reação química e, por eles serem seletivos, eles geram basicamente só o produto de interesse. Mas aqui tem um porém, que é o seguinte: esses catalisadores eles geralmente são formados por metais. E aí é muito importante para a química verde que esses metais não sejam metais pesados, ou seja, metais tóxicos. Por exemplo, mercúrio, antimônio, prata, cromo, bismuto.
chumbo, cádmio, ródio, rutênio, cobre, níquel e vários outros. Só lembrando aqui alguns elementos que são classificados como metais pesados. Então, gente, basicamente é isso. Por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima!